Zezé, aí o negócio do glorioso motorista lá, ex-motorista do Flávio Bolsonaro, o Queiroz está dando um trabalho. Nós quase caímos duro a hora que nós vimos isso. Hoje eu estava lembrando do jornal Gente. Falei, verdade. Saiu essa droga dessa notícia na hora do bastidores. A gente abriu o programa e já foi para isso e já assim, não é possível que isso aconteceu. Puxa vida. Então, o que deu, né, Sena? Bom, deixa eu antecipar aqui que o ministro Marco Aurélio, que é o cara que vai analisar isso assim que terminar o recesso do Supremo Tribunal Federal, ele já deu uma entrevista rápida aqui a alguns blogs e a Veja também, e ele está dizendo que o foro só vale no cargo. Entendeu? Ou seja, ele vai seguir aplicando o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o foro privilegiado para senadores e deputados só vale apenas para fatos ocorridos em decorrência do mandato. Então, portanto, essa solicitação do Flávio Bolsonaro para que essa história seja lá julgada pelo Supremo, aparentemente ele vai jogar no lixo e não vai acolher. O problema é que o Fux suspendeu a investigação até ele tomar essa decisão formalmente, quando sentar na cadeira lá, né, Zezé? Mas vamos dar uma olhadinha vamos dar uma olhadinha na reportagem que a gente tem aí a respeito desse imbróglio todo e a gente comenta na sequência. O senador eleito, que não é investigado, alegou que, embora não tenha tomado posse, já foi diplomata e tem foro privilegiado. Na reclamação ao Supremo, a defesa de Flávio Bolsonaro alega que o Ministério Público utilizou-se do COAF para criar atalho e se furtar ao controle do Poder Judiciário, realizando verdadeira burla às regras constitucionais de quebra de sigilo bancário e fiscal. Flávio Bolsonaro também pediu que as investigações do caso fiquem sob responsabilidade do Supremo e que as provas coletadas até aqui pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras sejam anuladas, porque, segundo a defesa do parlamentar, foram obtidas de forma ilegal pelo Ministério Público junto ao COAF. O ministro Luiz Fux determinou ao Ministério Público do Rio a suspensão temporária do inquérito, até que o ministro Marco Aurélio Mello, sorteado como relator do caso, tome uma decisão na volta do recesso, em fevereiro. O processo está sob segredo de justiça. O pedido foi feito 2 dias após o Procurador-Geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussen, declarar que poderia oferecer denúncia contra Queiroz, mesmo sem ouvir os envolvidos. Ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio, Fabrício Queiroz foi chamado 4 vezes pelo Ministério Público do Rio para prestar esclarecimentos sobre o relatório do COAF, que aponta movimentação atípica de R$ 1.200.000, mas faltou a todas. Em 2 oportunidades, alegando tratamento contra um câncer em São Paulo. As filhas e a mulher também foram convocadas, mas não compareceram. Bom, em primeiro lugar, esse negócio de ficar doente quando tem uma investigação, da noite pro dia ficar doente, tá pegando mal, viu, gente? Vamos parar com esse negócio. E esse argumento do Flávio Bolsonaro de que ainda não tomou posse, mas já tinha sido diplomata, tá furado, porque os fatos envolvendo o ex-motorista são anteriores, inclusive à diplomação, né, Zezé? Sim, são anteriores. E uma das alegações que ele fez foi o seguinte, que o pedido do Ministério Público de informações acerca dele, Flávio Bolsonaro, essa sim que teria sido a ilegalidade, porque teria que ter sido feito ao Supremo. O Supremo teria que ter autorizado esse envio de documentos para o MP do Rio de Janeiro. Só que, na verdade, ele não estava diplomado ainda quando foi feito esse pedido. A diplomação foi no dia 18 e o pedido foi feito no dia 14. Quer dizer, filho, olha, é o seguinte, o homem que não estava sendo investigado, de repente, avisou para o mundo inteiro, olha, eu tenho que ser investigado sim. Esse caso, se for investigado a fundo, vai chegar em mim. Não foi tudo isso que ele disse? Claro. Com uma medida, né? Uma medida, eu acho que impensada, ele conseguiu fazer tudo isso. Não que eu ache que ele teria algum jeito de se livrar disso, ô Sena. Eu acho que ele não teria como se livrar disso, assim como não tem como se livrar disso. Ele vai responder por isso em algum momento, e eu acho que vai ser lá na primeira instância, vai ser a Justiça do Rio de Janeiro mesmo. Ele vai ter que pedir desculpas.
e dizer, olha, eu fiz o que todo mundo faz, o que não exclui o fato, né? Todo mundo fazer não quer dizer que é errado, né? Eu meti a mão no salário dos meus assessores, esse cara me ajudou, esse Fabrício, peço desculpas por isso, vou devolver os valores que eu meti a mão e ficar à disposição para punição, isso, né? E vou ajudar a combater esse tipo de coisa. Ele vai ter que fazer isso em algum momento. Tem saída. Hoje, desde ontem, quando o Fux deu essa maldita decisão que ele poderia ter evitado isso, poderia ter negado o liminar, porque aí a coisa ia ficar para o próprio Marco Aurélio de Mello ver e o Marco Aurélio de Mello não suspenderia a investigação. Então, a hora que o Fux anunciou isso, 1h30 da tarde, 1 da tarde ontem, a gente já sabia, já veio a informação, o cara é culpado. Então, assume a culpa. Não vem com essa história de queimar o filme, porque isso queima o filme do presidente do Brasil. Se o cara fosse só o pai dele, Jair Bolsonaro, mas é do presidente do Brasil e nós não podemos ter um presidente fragilizado. Agora, um senador fragilizado, um deputado fragilizado, dane-se! Não é? É verdade. E agora é o seguinte, hein? O Supremo Tribunal Federal, quando a gente pensa que começou a trabalhar, alinhar, não sei o quê, me vem com uma conversa dessa, né? Já vem com uma decisão torta dessa. Porque o que acontece? Né? Os caras estão querendo ganhar tempo. Entendeu? Não, peraí, muda de foro. Olha, gente, para quem é culpado ou inocente, não importa qual é o foro. Se é culpado, cedo ou tarde vai ficar exposto isso. E se é inocente, independentemente de quem vai analisar e julgar a ação, se é inocente, vai ser inocentado. Então, essa história do foro no Brasil e como o próprio Flávio Bolsonaro e o pai dele, Jair Bolsonaro, fizeram vídeos no passado sendo contrários ao foro privilegiado, juiz Moro deve estar numa saia justa, deve estar que não consegue se segurar dentro das calças. Porque é claro que sempre combateu esse negócio do foro privilegiado. O juiz Sérgio Moro, que agora é ministro da Justiça, falou a todos os ventos que abria mão do foro dele, que ele achava que isso era um absurdo, não precisava ter foro. Agora, como é que alguém ligado ao presidente desse jeito, né? Mesmo partido, da família e que está ali dando palpite no governo o tempo inteiro, me aparece com uma conversa dessa de exigir foro privilegiado para suspender a investigação no Rio de Janeiro. Cena, ontem, não dá. Foi a primeira pessoa que a gente pensou que foi no Sérgio Moro. A gente falou, coitado do Sérgio Moro. Aí hoje, gente falaram, porque ele concordou, porque ele não sei o quê. Gente, ele deve estar indignado com a história e pensando assim, até quando eu fico? Né? Se continuar assim, não vai ser fácil, não. Mas algumas dessas, ele não fica, porque ele não tem compromisso com a incoerência. Ele não é um cara incoerente, ele não foi um cara incoerente. E ele não tem compromisso com isso. E eu acredito piamente que ele aceitou esse cargo de ministro da Justiça para poder criar, aprovar, colocar um arcabouço legislativo capaz de responder aos anseios do Ministério Público, da Justiça, né, do Judiciário. Eu tenho certeza. Você é bobona. Não sou bobona, não. Porque assim como eu acredito nele, muita gente também acredita, né? Eu penso também. E eu vi a Janaína Pascoal saindo ontem também, assim, pasma, cara, falando, pelo amor de Deus. Não é fácil, não.